Bom dia, bom dia. Hoje é dia 10 de junho de 2024 e hoje estamos com uma presença especialíssima, professor Alberto Macedo. E, Alberto, você tem circulado muito nos principais, nos maiores fóruns de debate do Brasil sobre a reforma tributária, mas eu vou pedir licença para te apresentar brevemente, porque às vezes nem todos o conhecem. Então é importante saber com quem está falando para a turma aqui, Alberto. O professor Alberto Macedo é mestre e doutor em Direito Econômico Financeiro Tributário pela USP, tem MBA em Gestão Pública Tributária pela Fundação Dom Cabral, professor do INSPER, do FIPECAF, do IBDT, do IBET, assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, representante da FNP, Frente Nacional de prefeitos. de Prefeitos, como técnico na comissão de sistematização e titular da frente no GT18, que é o Comitê Gestor do IBS, ambos no programa de assessoramento técnico da reforma tributária do consumo do Ministério da Fazenda, que é justamente o grupo de trabalho do Executivo que construiu, que escreveu os dois textos das leis complementares, é representante de São Paulo na CTP da Brasf, coordenador do GT7 ISS da Brasf, ex-subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, ex-presidente do Conselho Municipal Tributário de São Paulo, ex-membro do Comitê Gestor do Simples Nacional, membro do Conselho de Altos Estudos de Finança e Tributação da Associação Comercial de São Paulo. Se eu falasse um pouquinho mais, eu roubaria todo o seu tempo aqui de fala, Alberto. Alberto, seja muito bem-vindo. Hoje, o convite, o propósito para um pedido de auxílio a você, de ajuda, é para nos ajudar a compreender o local da operação e o princípio do destino, como que tudo isso se conecta. Então, Alberto, eu vou pedir aqui para, neste grupo, você partir de uma página em branco do início, porque tem muita gente que está sendo apresentado para o texto da lei complementar agora, e da emenda também, então, nos coloque a par aí, por gentileza, desse pequeno detalhe da reforma tributária, Alberto. Fique à vontade. Não, primeiro, agradecer o convite, Thalita. É uma honra estar aqui, poder bater um papo com a turma aí. É, a gente, a ideia é a aplicação do princípio do destino, né? E foi um trabalho bem grande no PAT RTC de construir. Claro, são 500 artigos só no PLP 68, mais cento e tanto lá no PLP 108. E num tempo recorde, né? Tempo recorde. A previsão da emenda eram 6 meses e o governo federal queria apresentar o quanto antes para dar tempo de votar esse ano, dado que, como é a eleição municipal esse ano, o Congresso ele meio que trabalha meio ano, mais ou menos. Né? Então, esse adiantamento esse foi mais um desafio. Mais um desafio. Então, o PLP ele vai com a maior, que é a famosa frase, o ótimo inimigo do bom, né? Porque o prazo tem que ser cumprido, vamos dizer assim. Ainda houve prorrogações, porque tinha situações a serem debatidas, e foram inéditos de debate entre União, Estados e municípios. Antes de começar o PAC RTC, eu comentei, até encontrei com o meu amigo Leonardo Alvim, no evento lá no Mulheres Tributárias, lá na sede do Marcos Neller, né? E eu comentei, agora que é uma projeto de lei compartilhado, porque o compartilhado é IBS entre Estados e municípios, mas na prática, em termos de construção, ele é compartilhado entre Estados e municípios. Não tem como. Aliás, a emenda constitucional demanda que a lei complementar seja única. Então, esse é um ponto. E aí não pode a União querer fazer lá nas quatro paredes dela um projeto de lei e depois mandar para a gente assinar lá embaixo. Vai fazer junto. Aí eu estou aqui na Prefeitura de São Paulo há 26 anos. Né? A gente, quando faz projeto de lei aqui, a gente internamente, as equipes, os técnicos e tal, vão se debruçar, preparar um texto e tal. Isso num projeto de lei complementar, que está junto no Estado e município, imagina. Ainda bem que tem a tecnologia, senão não tinha como. Né? Ia faltar dinheiro diário para ir a Brasília para fazer tanta reunião para diária e espaço, né? Porque 300 auditores fiscais participando, auditor fiscal, a maioria, né? Alguns procuradores, então, algo inédito, muito interessante de aprendizado também, de construção. Né? Se permitir, eu vou compartilhar a apresentação. Hoje, eu acabei de ter uma reunião agora de manhã, desde 8 da manhã, estou falando contigo, não parei nem para respirar, foi agora no banheiro tomar uma água às meio-dia, 11h55. Né?
Você está enxergando aí a apresentação? Não, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Faz aqui. Acho que. Aí mudou de slide? Mudou, né? Ah, legal. Então, assim, antes de entrar no local da operação em si, eu vou dar um passo atrás e falar de alguns conceitos que estão no PLP, que são importantes. Definições legais, né? De alguns conceitos. Então, o PLP pretende definir a definição do conceito de bem, né? Qualquer bem material e imaterial, inclusive direito, o conceito de fornecimento, que é a entrega ou disponibilização de bem material, a instituição, a transferência, a cessão, licenciamento ou disponibilização de bem imaterial, inclusive direito, e a prestação de serviço. E vai dizer que compara-se bens materiais e energia com valor econômico, né? Aqui, só iniciar B e C aqui, então, é aquele texto constitucional. Bem material ou imaterial, vírgula, inclusive direito, vírgula, e serviço. Então, o que é hoje bem e serviço, né, no modelo de hoje, o serviço no conceito da União Europeia é um conceito de bem imaterial, né? Esse modelo aqui, ele separa, né, esse serviço que é bem imaterial da União Europeia em dois, né? O imaterial, inclusive direito, seriam as exceções de direito em geral. Eu poderia até classificar aqui, por exemplo, a licença de software, né? E o serviço aqui nesse modelo é algo um pouco mais restrito do que bem imaterial, talvez mais próximo aí da obrigação de fazer, né? Isso não tem tanta relevância assim em termos de critério material, porque de fato essa divisão não atinge essa fronteira assim, pode ser cinzenta, né? Ela não atinge porque as alíquotas diferenciadas não tangenciam essa zona cinzenta, vamos dizer assim, né? Por exemplo, serviço de TI, tá tudo ali está máximo e acabou, então não tem discussão, né? Então não tem muito problema em termos de enquadramento em princípio, tá? Fornecedor é aquele que residente domiciliado no país no exterior realiza o fornecimento, né? Então, veja, o cara que está lá fora e presta serviço ou vende mercadoria para cá para dentro também vai ser fornecedor, né? Para fins desse modelo tributário, consumo, né? E aqui um ponto interessante, e aí tem a ver um pouco com o destino, né? O conceito de adquirente e destinatário. Então, veja, aqui a ideia de adquirente é aquele que paga pelo bem ou serviço, não necessariamente é aquele que usufrui do bem e serviço, né? E o destinatário, sim, é aquele que usufrui, podendo ser o que paga ou não. Então, eu poderia fazer um paralelo hoje no serviço, apesar de não ser definição legal, mas é uma definição doutrinariamente razoavelmente aceita, que é o paralelo entre tomador de serviço e beneficiário de serviço. Falando de serviço, o adquirente seria o tomador de serviço, o que paga, o contratante, o que paga por serviço. E o destinatário é aquele que usufrui do serviço. Então, eu posso contratar um serviço para que seja prestado para a Thalita. Se assim for, eu sou o adquirente do serviço e a Thalita é destinatária do serviço. Se eu contrato serviço para mim mesmo, né, então eu sou tanto adquirente quanto destinatário. Então, percebe que esses conceitos podem ter relevância, a depender da redação da lei complementar, no tocante a destino da operação. Vamos ver isso aqui, né? E aí, rapidamente, passar para o fato gerador, né? Fato gerador IBS, inciso de operações onerosas com bem e serviço. Tem o não oneroso aqui, que eu não vou entrar agora, aí daria uma hora para falar disso aqui, não tem tempo para isso. E aí, eu vou entrar no local da ocorrência. Primeiro, no tocante à emenda constitucional, ao texto constitucional, que foi aprovado, né? Aqui, eu só destaco três dispositivos do artigo 156A. O primeiro é o inciso 7 do parágrafo 1º, que diz que o IBS será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Então, é relevantíssimo isso por conta da receita, né? Todos sabem que as operações intermediárias, B2B, elas não têm arrecadação para os entes. B2B, a arrecadação continua no comitê gestor, para fins de débito e crédito, para fim de creditamento, né? O que vai para, em termos de receita e arrecadação para os entes subnacionais, aquelas ativas operações que não dão crédito, normalmente aquelas para o consumidor final, né? Aí o outro dispositivo que eu destaco aqui é o inciso 2 do parágrafo 4º do mesmo artigo 56A, né, que vai falar que o comitê gestor vai distribuir o produto da arrecadação, deduzir a retenção, o ajustamento, né, ao ente federativo destino das operações que não tenham gerado acreditamento, né?
Então, veja, destinos de operações que não tenham gerado acreditamento. Então, tem uma certa vinculação entre a operação não ter gerado acreditamento e considerar-se como destino para fins de distribuição da receita do IBS entre estados e municípios. E o parágrafo 5º, inciso 4, que é o terceiro dispositivo que eu destaco em relação ao local de ocorrência no texto constitucional, que diz que a lei complementar disporá sobre os critérios para a definição do destino da operação. Poderá ser, inclusive, o local da entrega, disponibilização, localização do bem, da prestação, disponibilização do serviço, domicílio ou localização do adquirente destinatário, admitir diferenciações em razão das características da operação. Perceba que é bem amplo, né? Há uma abertura grande para implementar, e de fato poderia ser muito diferente para evitar as judicializações, que haja uma abertura. Eu mesmo, quando dou aula de GSS, CMS, eu comento, olha, o texto constitucional não traz um critério espacial só possível. Ele traz um conceito de critério espacial, que é um conceito geral, tanto lá no ISS, quanto no ICMS, quanto no IBS. No IBS foi até mais detalhado essa amplitude semântica e possibilidade de destino, né? Mas sempre relacionado à ideia de consumo final, né? Visto o texto constitucional, a gente entra aí no PLP, não está aprovado, né? Mas, enfim, é um PLP enviado pelo governo federal, com estados e municípios juntos, então tem uma força grande aí para ser trabalhado no Congresso, claro, com os aprimoramentos que vão vir com certeza, né? E está concentrado no local de ocorrência no artigo 11 do PLP 68 de 2024. Né? Diz lá, considera-se local de operação como bem móvel material o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Né? E eu já linko aqui o parágrafo primeiro desse artigo, que se refere ao inciso 1, que vai dizer que operação realizada de forma não presencial, né? Assim entendida aquela em que a entrega ou disponibilização ao destinatário não ocorre no estabelecimento do fornecedor, considera-se local da entrega ou disponibilização ou destino final do bem, ainda que o transporte seja contratado pelo adquirente ou destinatário, né? E o 2 vai dizer que considera-se ocorrida a operação local do domicílio principal destinatário na aquisição de veículo automotor. Aqui, esses dois é uma questão bem específica do veículo automotor, e tem um conceito que eu peço que seja grave, que é importante, que vai ter um detalhamento mais à frente, que é o domicílio principal destinatário. Tem uma discussão aí que pode ser interessante. Né? Voltando aqui à questão do inciso 1, entrega ou disponibilização, quer dizer, eu que estou vendendo, posso disponibilizar no local da minha loja, né? Ou entregar para a pessoa que pega o bem material na minha própria loja, né? Ou disponibilizar um lugar para ele pegar. Né? Ou seja, é que a ideia de presencialmente eu vou lá retirar o bem. Né? A ideia de bem material você transfere com a tradição. Né? Agora, quando é forma não presencial, você tem aquela situação que, primeiro que o conceito de forma não presencial é aquela que a entrega ou disponibilização não ocorra na loja, resumindo aqui o negócio. Né? Então, veja, eu mando entregar. Eu compro não presencial, eu mando entregar. Independentemente de se é o cara que está vendendo, vai entregar na minha casa, né? É o CIF, vamos dizer assim, ou se eu vou lá pegar na loja, que é o FOB, né? A ideia é deixar claro isso aqui. Então, o local da entrega e disponibilização é o destino final do bem, ainda que o transporte seja contratado para adquirir. Então, é o destino final do bem. O destino final do bem está relacionado aí ao destinatário ou adquirente. Né? Essa é a ideia geral. Tá? Ainda falando de bem móvel material, continuando no parágrafo primeiro, que se refere a bem móvel material, e vai dizer que considera-se ocorrida a operação no local onde se encontra o bem móvel material, é a situação mais específica, né? Aquisição e licitação, aí ente público, né, adquirindo, né? Ou não está, por exemplo, acompanhando documento fiscal, vai encontrar lá no meio da estrada o fiscal para o caminhão lá e há uma irregularidade, aí é considerado ali o local da incidência do imposto. Né? Aí eu mudo para bem imóvel agora, rapidamente, com esses dois. Né? Aqui ele fala bem móvel imaterial, inclusive direito relacionado ao bem imóvel. Então, primeiro de tudo, né? Até vai ter uma discussão grande ainda aí sobre a incidência concomitante
do ITBI e do IBS/CBS na aquisição de bem imóvel, é uma discussão, né? Mas sem aqui entrar nessa discussão agora, a ideia, e locus reicite, como a gente aprende lá no direito civil, no direito internacional privado, né? No direito, introdução ao direito brasileiro, que basicamente o local do imóvel prevalece, né? E aí, veja, Alberto, o que é esse bem imóvel imaterial, inclusive direito relacionado a bem imóvel? Basicamente é um direito real sobre o imóvel, né? Por exemplo, um usufruto, uma superfície. Então, um direito real de aquisição, você tem uma promessa de compra e venda, você cede para alguém, né? Ela é relativa a um bem imóvel. Então, essa cessão de promessa é um direito real, né? Essa transação relativa a esse direito real, o imposto, o tributo vai ser devido, o IBS-CBS devido no local do imóvel, independentemente de onde transacionado, onde feito esse negócio jurídico, né? E o serviço prestado sobre bem imóvel, aí já é o mais específico, né? Não é relacionado a bem imóvel, é sobre bem imóvel. O sobre tem a ideia de, fisicamente, ele se aderir ao imóvel. Então, por exemplo, um reparo do imóvel, uma pintura, uma reforma, qualquer coisa relativamente ao imóvel, né? Veja, até eu me traí. Qualquer coisa relativamente ao imóvel. Não é relativamente ao imóvel, não. Qualquer coisa sobre o bem imóvel. Porque, por exemplo, se eu boto relativamente aqui, poderia haver discussão se um projeto de arquitetura é sobre o bem imóvel ou não, né? Ou, por exemplo, um serviço qualquer dentro do imóvel é sobre o bem imóvel, não. Não é essa a ideia. A ideia de sobre é que ele se consubstancia no próprio imóvel, né? Aqui, o próprio segundo, a situação não tão comum, mas, enfim, o município onde está situada a maior parte da área do imóvel é o município onde vai ser devido o IBS, né? Então, isso relativamente a bem imóvel. Quando entra em serviço, já tem uma variedade maior, mas porque serviço é aquela situação mais volátil, né? Então, tem situações mais específicas que demandam um regramento um pouco mais sofisticado, para dizer assim, né? Então, por exemplo, inciso 3 do artigo 11 fala em serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física, ou flui presencialmente por pessoa física, no local da prestação. Então, fisicamente sobre a pessoa é um serviço que se consubstancia no próprio corpo da pessoa, né? Então, um serviço por exemplo, de beleza, de salão de beleza, ou algo assim, dentista, por exemplo, né? Então, ele, de fato, é fisicamente sobre a pessoa física, né? Ou flui presencialmente pela pessoa física. O exemplo clássico isso aqui é, por exemplo, o serviço de hotelaria, né? A hotelaria, você não tem como consumir a hotelaria pela internet. Você tem que consumir o serviço de hotelaria estando no hotel, né? Então, é essa a ideia de fluir presencialmente por pessoa física. Uma discussão aqui no fluir presencialmente por exemplo, Alberto, e a aula online, né? Esse fluir presencialmente, da ideia de fluir presencialmente no sentido ontológico do serviço ou no sentido factual do serviço? Porque eu aluno, eu posso fluir o serviço de aula presencial ou online, ou pior, híbrido, né? Então, aqui está dizendo o local da prestação. Então, a redação no detalhe. Então, esse é um ponto, talvez, eventual aprimoramento, né, para deixar claro o que se quer aqui, né? Em princípio, se é uma aula inteiramente online, não é fluir presencialmente com pessoa física. Se é uma aula presencial, é fluir presencialmente por pessoa física, né? O inciso 4 é um serviço bem específico do planejamento, organização, administração de feiras, exposições, congressos, espetáculos, exibições e congêneres, o local do evento. Perceba que aqui, o serviço de planejamento não se confunde com o serviço de show. Uma coisa é planejar o show, outra coisa é fazer o show, né? Então, são serviços diferentes. Então, agora, ele coloca o local do evento, porque, no final das contas, o destino vai ser uma operação B2B, em regra, né? Então, uma PJ contratada para prestar um serviço para outro PJ que faz o show. A PJ que planeja e a PJ que faz o show. Então, nada, não tem nenhum problema, o local do evento como destino, né? Depois vai ver o show, né? Aí você vai ter serviço de planejamento, exposição, congresso. Veja, o show é exposição, exibições e congêneres, né? Vai ser também o local do show. Poderia colocar, de repente, o local dos usuários, enfim, do pessoal que assiste o show, tá? Mas aí
poderia gerar uma complexidade maior de apuração. Então, o local do evento acabou sendo escolhido como critério de conexão, elemento de conexão mais apropriado, né, em termos operacionais. Serviços prestados são bem imóvel material, o local da prestação. Então, se eu mando alguém consertar a minha máquina de lavar na minha casa, vai ser onde eu resido. Se eu levo o meu computador para consertar na loja de alguém, o local da loja vai ser o local do bem imóvel material, né, da prestação. Serviço de transporte de passageiros, local de início de transporte, e transporte de carga, local de entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Então, você tem aí a ideia de onde se entrega o bem, no caso de carga, transporte de carga, é o destino. Onde transporte passageiro é a origem, né? É uma discussão, né? Mas a origem, o que é a origem aqui? A origem do transporte, a origem do... ou de fato está sendo o local do consumo, o cara que está tomando serviço, deveria ser o domicílio principal dele, mas não escolheu assim, né? Uma regra mais similar como a do ICMS hoje, né? Exploração de rodovia mediante cobrança de preço a pedágio, né? O local da operação é proporcional ao território do município-estado, e isso proporcionalmente à extensão da rodovia explorada. Percebe aqui que não há nenhuma vinculação a pedágio, como não tem que ter, porque tem município que não tem praça de pedágio nenhum, e por ele passa uma rodovia pedagiada, e o município tem direito a ter uma receita relativa aos serviços de exploração, ao IBS correspondente aos serviços de exploração de rodovia, né? É uma regra similar à que é do ISS hoje, né? A diferença é que vai colocar os estados agora também para participar dessa arrecadação. O serviço de comunicação, que é o transporte por meio físico, aqui é o serviço SMTC, né? Serviço de telefonia fixa, né? O local da recepção dos serviços. Aí você vai, Alberto, mas e a comunicação pela internet, comunicação por satélite ou híbrida, celular e tal? Bom, aí em tese não vai cair no 9, vai cair no 10. Demais serviços, demais bens móveis e materiais, por exemplo, direitos, o local do domicílio principal, do destinatário, né? Se você parar para pensar, regra geral está no 10, né? Ou a residual, mas ela é mais geral do que residual, porque residual são os outros que são especificados do 3 ao 9, né? E a 10 é a regra geral, vamos dizer assim, né? Bom, então você imagina qualquer outro serviço, pode imaginar qualquer que seja ele. Se ele não está do 3 ao 9, ele está no 10, ok? Que é o tal, por isso que eu falei para vocês, atenção nessa expressão, né? Domicílio principal destinatário, ok? Bom, aí entra alguns parágrafos que eu não citei antes, parágrafo terceiro, que referencia-se ao inciso 10, né? Porque justamente ele vai falar do que é o tal domicílio principal destinatário, né? Ele vai dizer que é o local que consta dos cadastros de pessoas físicas e jurídicas, da entidade sem personalidade jurídica, e que deverá considerar para as pessoas fixas o local de sua habitação permanente, relações econômicas que forem mais relevantes, para a pessoa jurídica o local de cada estabelecimento. Então, veja que aí dá relevância a cada estabelecimento, não só a matriz, que às vezes a matriz contrata o serviço, mas o serviço é usufruído por todos os estabelecimentos da empresa. Então, o local de estabelecimento continua relevante, ainda que destino, né? É importante ressaltar isso. O que mais aqui? Então, essa questão do domicílio principal do destinatário é importante. Eu não estou tocante de cadastro aqui, para citar ainda um aspecto relevante. É claro que o CNPJ, CPF vão ser cadastros mães, vamos dizer assim, desse tal grande cadastro, mas ele tem que atentar que há que haver aprimoramentos. Por exemplo, CPF, o local é algo que é muito aberto no CPF. Ele vai ter que ser aprimorado com outras bases para depuração dessa base, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o cadastro de empresas, de clientes das empresas, pode ser cadastro importante para o aprimoramento desse grande cadastro de IBS-CBS. O parágrafo terceiro, ainda nele, né? Eu vou para o inciso 2 dele, vai dizer, inciso 2, hipótese de destinatário não regularmente cadastrado, né? Aí como é que vai ser? O que resultará da combinação de ao menos 2 dos seguintes critérios, desde que não sejam conflitantes entre si. Aí ele cita critérios, né, como declarado ao fornecedor, aquilo que eu falei, né? Às vezes o cadastro do fornecedor
ele é mais preciso até, claro, em relação ao universo está cadastrado ali, né, do que o cadastro do CPF, por exemplo, ou do CNPJ, talvez, né? Mais CPF, né, que tem mais essa abertura espacial. Endereço obtido mediante coleta de outras informações comercialmente relevantes, né? Endereço também de cadastro e meio de pagamento, importante, né? Aqui, relativamente a IP, endereço de IP, né, dispositivo utilizado por contratação de operação. Eu não, tendo a não gostar muito desse elemento, mas está aí, né, uma possibilidade, né? Por mais que usem lá fora, enfim, mas não quer dizer que use lá fora que é bom para usar aqui dentro. Então, enfim, mas é uma discussão. Caso não seja possível detalhar esses elementos, então o declarado ao fornecedor vai ser mais relevante. Okay? Aquisições realizadas de forma centralizada, né? No tocante a serviços os genéricos, né, os que estão na regra geral do inciso 10, e aí houver mais um estabelecimento e que não seja vedada a apropriação de crédito, então admite-se, né, que se utilize o estabelecimento principal do adquirente. Qual a ideia aqui? A ideia é que, como não vai ter distribuição da arrecadação mesmo, que alguém poderia questionar, mas Alberto, aqui está concentrando a arrecadação, falando de município, né? No município onde está a matriz, por exemplo, né? E cadê os municípios onde está o estabelecimento? Vão ficar chupando o dedo. Na verdade, não, porque se não é para o consumidor final, não vai ter receita distribuída, né? Então, não é muito problema essa concentração da aquisição na matriz, né? Isso aqui, para fim de expor esses 10 especificamente, né? E, por fim, o serviço de produção intelectual também se enquadra lá no inciso 10, né? Que não são prestados fisicamente por pessoa física. Bom, enfim, pessoal, tem mais esses parágrafos aqui, né? Aqui é uma coisa mais regulamentar, vamos dizer assim, né? Informação prestada pelo adquirente é incorreta e resulta de pagamento menor, obviamente vai ser cobrada a diferença com o acréscimo legal, né? Operação com energia elétrica, no qual a disponibilização é aquela da última etapa, né? Para consumidor final, o local de estabelecimento principal do adquirente para as etapas anteriores, que são as etapas de geração, transmissão e distribuição ou comercialização, né? Enfim, é isso que eu tinha para falar com vocês e se tiver alguns minutinhos, eu não posso ficar tanto tempo assim, eu volto à reunião 1h30, né? Eu tenho que comer e almoçar e fazer outras coisas também mais. Mas, Thalita, devolvo a palavra, obrigado aí. Alberto, muito obrigada, muito obrigada. O professor Alberto, gente, quando ele aceitou o convite, ele falou, olha, eu vou falar no meu intervalo de almoço, então eu preciso de uma folga para comer ali. Vamos fazer o seguinte, 2 perguntinhas, vamos abrir 2, Alberto, 2 perguntas aqui. Alguém gostaria de arriscar aí? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, deixa eu fazer uma primeira aqui, Alberto. Eu estou tendenciosa. Alberto, e quanto à responsabilidade do adquirente? Parágrafo 6º do inciso 11. Caso a autoridade tributária constate que as informações prestadas pelo adquirente estejam incorretas e resultem em pagamento a menor, a diferença será exigida do adquirente. Uhum. Uma responsabilização aí. Veja, nesse modelo, tanto a origem quanto tanto o fornecedor quanto o adquirente estão plenamente possibilitados de serem elencados como sujeitos passivos, né? Então, é um modelo que as 2 pontas, e aliás, o PLP 68 traz isso em N dispositivos. Quando eu falo gestão passiva, que está no artigo 21 a 26, ali é só regra geral. Tem N outras regras, mais de uma dúzia de regras, eu até separei isso aí, a gente vai sistematizando aos poucos. Então, o que não falta é a responsabilidade. Então, essa é só mais uma delas, né? Dado que o adquirente está envolvido com a operação, né? Veja, informações prestadas pelo adquirente, né? Então, claro, nas situações que é demandado dele a prestação da informação, às vezes vem do fornecedor, enfim. Então, aí se encaixa nessa possibilidade de responsabilização. Alberto, vou te pedir para, nos 3 minutinhos finais aqui, para a gente te liberar para você almoçar, conta para a gente como que tudo isso se vincula à fiscalização e você tem total bagagem teórica e pragmática para contar isso para a gente.
Bom, esse modelo de destino ele é um novo modelo, né? Então, nasce necessariamente como ter gestor que tem um papel não de fiscalizar, mas de coordenar a fiscalização. É bom ressaltar isso. O comitê gestor ele arrecada, mas ele não fiscaliza e não cobra. Ele coordena a fiscalização e coordena a cobrança. Então, nesse modelo, é claro que é um modelo que vai ter que ser muito mais colaborativo. Por quê? Pensa numa empresa que está, sei lá, na capital, em São Paulo, e vende mercadoria ou vende serviços para consumidores em 200 municípios no estado de São Paulo e fora de São Paulo. Ora, de cara você tem aí o município de São Paulo interessado, que de fato, obviamente, vai ter consumidor em São Paulo também, e vai ter, enfim, 200 municípios interessados e sei lá quantos estados interessados, né? Nessa linha, não dá para colocar 200 fiscais fiscalizando isso, obviamente, né? Claro que, obviamente, o sistema tem que ter um sistema integrado nacionalmente, o que o pessoal chama de pré-pagamento, né? Já tudo, o sistema eletrônico, com emissão do documento fiscal nacional, seja lá quais forem os documentos fiscais, já tem que facilitar para o contribuinte para ele cumprir a obrigação, né? Tudo automatizado, tudo parametrizado e tal. Mas naquilo que pode ensejar a fiscalização, fatalmente vai ter que ter um regramento. E eu mesmo, Alberto Marcelo, eu batalhei muito no PLP para colocar umas regrinhas lá que não queriam colocar ele comentar, estava preguiçoso lá. Então, assim, conseguimos emplacar uma regra, até para proteger o contribuinte. Por exemplo, lá, aquele binômio que está lá, não sei se vocês já viram lá no 108, titular e titular de fiscalização. Eles vão ser Roberto? titular e cotitular da fiscalização. Está lá no 108. Esse binômio está lá, algum parágrafo, quer dizer, está lá. Eu vou ser sincero, eu ajudei na redação lá, eu nem vi o PLP 108 protocolado. Se tirar no meio do caminho lá na Casa Civil e não está lá, não é culpa minha, nem vi. Eu nem olhei o 108 ainda nesse detalhe aí, porque estamos analisando um monte de coisa no 68, enfim. Mas a ideia ali é que essa dupla é ela que vai estar interagindo com o contribuinte, e mais ninguém. Porque senão, imagina, vai ficar bater a pau com o contribuinte, está louco? Então, veja, eu ainda queria colocar mais regramento, mas assim, acho que está razoável lá, né? E aí vai ter detalhamento em regulamento do comitê gestor. Então, veja, Thalita, tem que ter um regramento para atrair a fiscalização, para definir quem vai ter a interação com o contribuinte, não virar uma bagunça, né? Então, esse é um ponto importante desse novo modelo. Alberto, muito obrigada. Eu vou te liberar agora para você almoçar. Muito obrigada, Alberto. E mais adiante, se você conseguir, deixa eu te roubar um pouquinho mais para colocar luzes aqui para nós nesse debate. Será um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E, Alberto, fica à vontade para você se retirar para almoçar. Tá. Eu vou deixar. Nós gravamos esse bate-papo, então, na sequência, eu vou disponibilizar no nosso grupo, e eu acho que é válido aí que quem não pegou do começo, ou quem pegou, assista de novo, porque são muitas informações, né, Alberto? Agora a gente já. O nível de detalhamento já está bem grande, então, né, partindo ali da emenda constitucional. Então, eu vou compartilhar o link para que todos possam rever a palestra do professor Alberto. Alberto, muito obrigada, boa semana, bom trabalho. Obrigado, Thalita. Um abraço a você e a todos aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Alberto, bom dia.